Dois pequenos livros, dois vencedores do Prémio Nobel, duas leituras muito mornas. Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos às minhas leituras e neste vídeo vou falar-vos das duas leituras, dois pequenos livros que li esta semana e que não me deixaram nada satisfeito. O primeiro, da Doris Lessing, Uma Velha e o Seu Gato e a História de Dois Cães. Um livro, dois contos, digamos assim, que não me satisfizeram nada. São 94 páginas que se leem bem. A Doris Lessing escreve muito bem, mas detestei as histórias dela. Foram histórias muito deprimentes e muito amargas. Não me entusiasmaram nada. Ainda li até ao fim, porque também são histórias, são contos pequenos, mas ainda tinha a curiosidade de ver como é que iriam acabar, mas acho que tanto um como o outro ela conseguiu escrever dois livros que podiam acabar da pior maneira. Parece que são dois contos de uma pessoa muito zangada com a vida e muito desanimada. Não conheço quase nada da Doris Lessing. Sei que foi uma escritora inglesa que ganhou o Prémio Nobel, acho que em 2007, e sempre tive curiosidade porque há bastantes anos li outro livro dela. Li também um livro pequeno também, neste caso até foi editado pelo Círculo dos Leitores, que é O Quinto Filho, e gostei bastante. Foi uma história muito interessante, mas agora, depois de ler Uma Velha e o Seu Gato, vejo que o negativismo das histórias se mantém um bocadinho, porque esta história é uma história, a história do Quinto Filho é uma história que eu gostei. Ela escreveu muito bem. É a história de um casal que se encontra, apaixona-se, casa-se, constrói uma casa fabulosa. Ela descreve muito bem e nós estamos todos entusiasmados a seguir a vida daquele casal. Depois tem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, uma família fantástica, e quando nasce o quinto, tudo desmorona. É um caos. Aquele quinto filho vem trazer tudo o que há de mau àquela família, e tudo o que foi construído até àquela altura se desmorona. Neste que li a semana passada, mas depois de ler o Quinto Filho, fiquei sempre com curiosidade de ler mais, porque ela escreve muito bem. Nos descontos da FNAC vi o livro de Uma Velha e o Seu Gato e achei que podia ser uma história simpática, de uma velhota engraçada, uma história até divertida, sobre a relação de uma velha com o seu gato, uma cat lady. Não é nada disso. É uma história muito deprimente, uma história de uma senhora que vive uma vida deprimente, torna-se sem abrigo, tem a companhia de um gato, mas nem a vida do gato é uma vida feliz. A relação deles é muito triste, muito amarga. Uma relação com a vida muito desanimadora. Não gostei nada da história. Depois li o segundo conto, que é incluído neste livro, que é a História de Dois Cães, uma história passada em África, contada por uma rapariga que tinha um cão e ela decide arranjar outro cão. Um cão completamente diferente, um cão mais selvagem, e uma história, eu gosto de cães, e uma história interessante, que terminou também da pior maneira possível. Não vos vou dizer como é que terminou, mas terminou da pior maneira possível. Por isso foram
Foram 2 histórias, 2 contos que não me deixaram nada animado, nem nada a querer ler mais da Doris Lessing, porque parece-me que a senhora gosta de escrever coisas um bocado deprimentes. Sei que ela também escreveu a ficção científica, e sei que escreveu outras obras que têm uma boa crítica, mas para já não fiquei com grande vontade. Se alguém já leu obras da Doris Lessing, por favor diga-me, para ver se me animo a ler mais alguma coisa desta escritora. A este livro dei-lhe 3 estrelas pela escrita, porque é uma escrita relativamente não, é uma escrita boa. Gosto bastante da maneira como ela escreve, mas os temas, e nem só os temas, a maneira como ela termina as histórias de maneira crua, violenta, deprimente. Não gostei nada das histórias que ela aqui contou. A segunda leitura desta semana foi do Gabriel Garcia Marques, um livro que também pequenino, foi leitura, tanto um como o outro foram leitura de comboio. Ninguém escreve ao coronel. Foi o 3º livro do Gabriel Garcia Marques, ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Eu já tinha lido deste autor Os 100 Anos de Solidão, também já há muito tempo. Lembro-me que gostei, lembro-me que os personagens masculinos, como era numa família com várias, os personagens masculinos tinham sempre o mesmo nome, e me fez um bocado de confusão quando li, porque eu sou um bocado despistado com nomes, sempre fui assim e sou um bocado despistado, e se os livros têm ou muitas personagens ou muitos nomes parecidos, eu começo a trocar as personagens. Lembro-me que me fartei de rir com algumas passagens, especialmente quando na aldeia ou na vila onde viviam os personagens estrearam o cinema, que era um cinema ao ar livre, e as peripécias que aconteceram. Mas pronto, não me lembro assim bem da história, mas lembro-me que gostei. Em princípio, Os 100 Anos de Solidão é a obra mais emblemática do Gabriel Garcia Marques. Depois de ver a crítica da Silvéria, chamou-me a atenção, e chamou-me a atenção pela existência de um galo, e vi também na FNAC, ia a passar pela estante, e vi este e pensei, olha, é agora, vou comprar e vou ler outra vez o Gabriel Garcia Marques, que também escreve muito bem, gosto muito também da escrita dele. Uma história diferente, uma história que me estava a entusiasmar bastante, uma história que até me estava a cativar, e com curiosidade para saber se alguém iria escrever ao coronel. Entretanto, este livro, que tem também 112 páginas, à volta de 100 e poucas páginas, o livro mesmo é 106 páginas, terminou abruptamente. Ele estava a contar a história e terminou. É como se não tivesse tido fim. Se isto é o fim do livro, que é, claro, é o fim do livro, é uma parvoíce. Sinceramente, não vejo ninguém, nem acho uma falta de respeito para com o leitor, como eu também tenho muito respeito para com os escritores. Acho uma falta de respeito pelo leitor, que ele conta a história e depois ficou ali, nada se resolveu. Podia ser uma história em aberto, podia ser uma história que deixasse algumas pontas soltas, que até era compreensível. Não, é uma história que não se resolveu, nada do que nós estivéssemos desejosos de saber é explicado. Termina com uma palavra que para mim acaba por definir um bocado o livro do Sr. Gabriel Garcia Marques, que também dou 3 estrelas, pela escrita também,
e não pela história. A história desiludiu-me bastante mesmo, não gostei mesmo da história. Não, eu gostei da história, não gostei do final da história, que não houve final da história. Ele estava a ler, eu acho que ainda qualquer dia ainda vão descobrir umas páginas que o Sr. Gabriel Garcia Marques deixou, que eram afinal o livro do Ninguém Escreve ao Coronel, porque este livro não está, para mim não está terminado. Eu fiquei feito parvo a olhar para o livro quando li as últimas páginas. E foram assim estas duas leituras um bocadinho mornas. Pensava que seriam mais entusiasmantes, até por serem dois autores com o Prémio Nobel. Seja como for, tentem ler. Não sei se já leram, digam alguma coisa se gostam destes autores e o que é que já leram deles, e se já leram estes livros e o que é que acharam. Obrigado, até à próxima.